Imagine gastar centenas de bilhões de dólares e consumir energia suficiente para iluminar uma metrópole inteira. E tudo isso, tipo, apenas para ensinar matrizes matemáticas a pensar. É, o pior ainda, né? Imagine construir toda essa infraestrutura faraônica para, no final das contas, descobrir que a sua empresa não consegue usar nada disso, porque os dados internos estão uma bagunça completa. Exatamente, Jonas. E é com essa provocação que eu dou as boas-vindas a quem nos escuta a mais uma edição do Macroeconomia, o nosso mergulho profundo no que realmente está movendo a economia e a tecnologia global. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2026. Isso mesmo, Monique. E o nosso levantamento de hoje cobre tudo o que aconteceu na semana do dia 19 até hoje, 26 de abril. Eu sou o Jonas e é um prazer imenso estar aqui com a nossa audiência e com a nossa apresentadora brilhante, a Monique. Tudo pronto para essa análise pesada hoje, Monique? Tudo preparadíssimo, Jonas. E o título oficial do nosso encontro hoje é Observatório IA, semana de 19 a 26 de abril de 2026. E olha, já adianto para quem nos escuta que essa não foi uma semana qualquer, sabe? Com certeza não. Nós estamos presenciando um momento exato em que a tecnologia deixa de ser uma ferramenta de nicho, ela está se transformando na infraestrutura vital do planeta. Exato. Só para dar um gostinho do que vem por aí na nossa escalada, nós vamos destrinchar como a inteligência artificial deixou de ser aquele simples chatbot de perguntas e respostas, né? Ela se metamorfoseou em uma rede invisível que opera negócios sozinha. E também vamos falar de uma verdadeira guerra da eletricidade, com investimentos em chips e data centers que, olha, ultrapassam a barreira do surreal. Sim, nossa, é muito dinheiro. E também vamos analisar a guerra judicial pesadíssima aqui no Brasil, que pode decidir o futuro do jornalismo, e, claro, a reviravolta monumental no caso do Elon Musk contra a OpenAI. É conteúdo denso e fundamental, Jonas. É verdade, Monique. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, deixamos um agradecimento enorme a quem nos escuta religiosamente. A sintonia da nossa audiência é o que faz o nosso programa acontecer, né? E nos motiva a trazer essas análises mais aprofundadas. Faço das suas palavras as minhas, Jonas, e aproveitando o gancho, não esqueçam de curtir, compartilhar e engajar com o programa. E claro, precisamos mencionar o grande impulsionador desse espaço, o canal Macroeconomia. Isso mesmo. O canal que traz uma compilação impecável de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Assinar o canal não é apenas clicar num botão. É garantir o passaporte para não ficar para trás na economia do futuro. Porque quem nos escuta, se não entender os movimentos que vamos discutir hoje, simplesmente não vai saber de onde veio a onda que reescreveu o mercado de trabalho e os investimentos globais. Recado dado, Monique. Vamos começar pelo terremoto que a OpenAI causou no mercado nesta semana. Vamos lá, Jonas. Ok, let's unpack this, porque nós praticamente assistimos à morte oficial do conceito de chatbot. A OpenAI lançou o modelo GPT 5.5, o famoso codinome SPUD. E isso apenas 6 semanas depois de ter lançado o 5.4. Exatamente, Jonas. Apenas 6 semanas, historicamente, a indústria aguardava anos por um salto de versão de software, né? E esse novo modelo, ele não é mais aquele estagiário digital para quem a gente pede para redigir um e-mail. Não mesmo. A mudança de paradigma é total. A analogia que eu faço é que o GPT 5.5 virou um gerente de projetos autônomo. Ele pega um objetivo amplo, quebra em dezenas de tarefas complexas, executa cada uma delas, corrige os próprios erros. Ele faz a revisão sozinho, né? Sim, ele revisa e entrega o trabalho pronto. E, Jonas, o que me chamou a atenção, ele faz tudo isso consumindo muito menos tokens. E isso é crucial, Monique. Para quem não é da área de engenharia que nos ouve, pensem nos tokens como as sílabas, ou pequenos pedaços de informação que a máquina engole para conseguir processar um texto. Perfeito. O sistema ficou absurdamente eficiente. E a adoção reflete isso. Nós chegamos a 900 milhões de usuários ativos por semana e 50 milhões de assinantes pagos. É um absurdo. Esses números de adoção são realmente estrondosos. Mas, Monique, o ponto central aqui, o porquê de o mercado financeiro inteiro ter parado para olhar o GPT 5.5,
não é só a velocidade de atualização. É o que, então, Jonas? É a mudança de postura deles. Exatamente. É a mudança na natureza do produto. A OpenAI está fazendo um pivô claríssimo para se tornar o que a gente chama na área de tecnologia de runtime do trabalho autônomo. Runtime. E como a gente traduz esse conceito de runtime para nossa audiência entender o impacto prático nas empresas? Olha só, pense no runtime como o ambiente de execução, o motor invisível onde todos os outros programas rodam. O sistema operacional Windows, por exemplo, é um ambiente onde os aplicativos funcionam. A OpenAI quer que a sua inteligência seja essa camada invisível de tomada de decisão dentro de uma corporação, sabe? Quando a liderança deles fala em computação agêntica, significa que o software não espera mais o clique de um humano. Ele age por conta própria. Isso. Ele monitora o estoque, percebe que uma peça vai faltar, redige o pedido de compra, envia para o fornecedor e já avisa o setor financeiro. O modelo opera o negócio de ponta a ponta. Nossa, e o fato deles terem 900 milhões de pessoas conectadas a essa estrutura garante um ciclo de feedback imbatível para eles, né? Um ciclo perfeito de aprimoramento constante. E sabe o que eu acho mais bizarro nisso tudo, Jonas? Essa autonomia toda está se espalhando para os outros sentidos da máquina, digamos assim. Nós tivemos, simultaneamente, o lançamento do ChatGPT Images 2.0. A multimodalidade. Isso é fascinante. Exato! A multimodalidade, que é a capacidade da inteligência artificial de não apenas processar texto, mas enxergar imagens, interpretar áudio e cruzar tudo isso ao mesmo tempo, isso atingiu um patamar surreal, Jonas. Explica um pouco mais das novidades desse gerador visual para a nossa audiência, Monique. Bom, esse novo gerador agora tem um modo thinking, um modo de raciocínio lógico antes de desenhar. E ele assumiu a liderança absoluta no Image Arena com 242 pontos de vantagem. E só para contextualizar quem nos ouve, o Image Arena é basicamente um teste cego de degustação para algoritmos, né? Onde milhares de humanos avaliam imagens sem saber qual empresa as gerou. E a OpenAI simplesmente destruiu a concorrência lá. Destruiu. Mas o que realmente me quebrou a cabeça, Jonas, é que ele agora renderiza textos longos e precisos dentro da imagem, inclusive em idiomas visualmente muito complexos, tipo japonês, hindi e bengali. Caramba, bengali. Sim. Como é que uma máquina que apenas calcula probabilidades matemáticas consegue desenhar os traços de um alfabeto tão complexo sem errar a caligrafia? Aí é que está a mágica e a complexidade do novo paradigma, Monique. Modelos anteriores tentavam desenhar o texto pixel por pixel, baseados em umas aproximações visuais muito vagas. Por isso as letras saíam parecendo uns hieróglifos alienígenas, sabe? Sim, todo mundo lembra daquelas mãos com 6 dedos e letreiros que não faziam sentido nenhum. Exatamente. Agora, com a multimodalidade real, o motor de raciocínio lógico conversa perfeitamente com o motor de geração de imagem. O modelo compreende a semântica, a gramática e a estrutura do idioma primeiro. E só depois ele instrui o gerador visual sobre como a representação exata daquilo deve ser renderizada. É um nível de coerência interna brutal, Jonas. E se a gente conectar essa inteligência autônoma, multilingüe com o mundo corporativo real, a gente entende para onde a economia está indo de verdade, né? Sem dúvida. A IA está invadindo as trincheiras do trabalho mais qualificado. E isso nos leva direto ao nosso segundo bloco. Porque, olha, toda essa inteligência genial rodando na nuvem não serve de nada se não for plugada nos processos do dia a dia das empresas. Perfeito. A integração é a chave agora. Nós vimos os dados do Codex Labs revelando um salto de 3 para 4 milhões de usuários ativos semanais, e isso num espaço de apenas 14 dias, Jonas. E não estamos falando de curiosos brincando com a tecnologia de noite em casa. De jeito nenhum. O mundo corporativo acordou. A Virgin Atlantic, por exemplo, está utilizando esses sistemas autônomos para automatizar coberturas de testes complexos de software. E gigantes como o Notion estão desenvolvendo novas funcionalidades quase que inteiramente com agentes de código. E Monique, para quem atua na parte visual ou de experiência do usuário, a Anthropic também deu um checkmate. Eles lançaram o Cloud Design no dia 17 de abril. Isso prova que a IA
extrapolou a barreira do código invisível. Aquela parte do back-end que o usuário não vê, né? Isso. A inteligência artificial está desenhando ativamente as interfaces de usuário, o UI e o UX. Ou seja, a própria forma como um humano clica, navega e interage com o sistema está sendo arquitetada por uma máquina. Eles estão cercando o ciclo de desenvolvimento de software por todos os lados imagináveis. E aqui entra a minha grande dúvida, Jonas, e eu quero muito a sua visão de especialista sobre isso. Ouvindo toda essa loucura, milhões de agentes de IA, programando sistemas, desenhando telas, raciocinando em Bengali e operando a logística das empresas. Qual é a base física que sustenta isso tudo? Excelente pergunta. Porque na prática nada disso existe no vácuo, eles precisam de computadores reais, não é, Jonas? Olha, Monique, o que mais chama a atenção aqui, e o que fascina, é que a resposta para a sua pergunta é o estopim da nova guerra da eletricidade. Toda essa inteligência precisa de uma infraestrutura física colossal. A nuvem, na verdade, é um bando de computadores no chão, né? Exato. Não existe IA sem ferro, sem silício, cabos de rede e, principalmente, uma quantidade de energia elétrica que desafia a compreensão humana. E é aí que os números deixam de fazer sentido para um cérebro normal, Jonas. Vamos olhar para o movimento da Amazon com a Anthropic nesta semana. A Amazon está injetando mais 25 bilhões de dólares na Anthropic e esse pacote pode chegar a 33 bilhões se algumas metas comerciais forem batidas. Isso é o PIB de um país pequeno sendo transferido para uma única empresa de IA. É bizarro, mas a contrapartida é o que mostra o tamanho do jogo real. A Anthropic se comprometeu a gastar 100 bilhões de dólares em tecnologias da nuvem da Amazon, a AWS, ao longo da próxima década. 100 bilhões, Jonas. E eles vão rodar essas IAs usando os chips Trainium, especificamente as gerações 2, o recém-anunciado 3 e já estão mapeando a geração 4. E tem um dado mais assustador. Essa operação vai exigir 5 gigawatts de capacidade energética. 5 gigawatts. É muita energia, Monique. É algo impensável até pouco tempo atrás. Dedicada exclusivamente a rodar cálculos matemáticos em chips de silício. E a Anthropic, eles estão justificando isso com uma receita anualizada que já passou da casa dos 30 bilhões de dólares. É uma economia girando em um universo paralelo, Monique. É literalmente a industrialização do pensamento sintético. E para fazer um contraponto nesse tabuleiro, a gente precisa cruzar esses dados com o que aconteceu no evento Google Cloud Next 26, lá em Las Vegas. O evento do Google foi pesado também. Muito! O Thomas Kurian, que é o CEO do Google Cloud, traçou uma estratégia de dominação total. Ele chamou de ecossistema do chip e a caixa de entrada. E para sinalizar que o foco agora é 100% na automação do trabalho, eles rebatizaram o famoso Vertex AI. Virou o Gemini Enterprise Agent Platform, certo? Eles tiraram a palavra AI do nome do produto principal para colocar agentes. Exatamente. Isso confirma aquela tese inicial do runtime que a gente conversou, de que não estamos mais vendendo uma inteligência que apenas conversa, mas sim trabalhadores autônomos. Sim, trabalhadores digitais que resolvem problemas sozinhos. E o poder e o físico para garantir que esses trabalhadores não travem veio com os novos processadores do Google, a 8ª geração de chips TPU. E aqui, Monique, a engenharia do Google brilhou muito. Eles dividiram a arquitetura. Eles lançaram o TPU 8T, focado apenas no treinamento da inteligência. E os números desse 8T são absurdos, né? Demais. Ele alcança insanos 121 exaflops de performance. Pessoal, só para quem não tem intimidade com essa arquitetura maluca de data centers, um exaflop equivale a 1 quintilhão de cálculos matemáticos por segundo. É o número 1 seguido de 18 zeros. 121 exaflops rodando em um único supercomputador é algo que beira a ficção científica. Totalmente. Mas, Jonas, me tira uma dúvida. Por que dividir o chip? Por que fazer um modelo focado em treinamento e outro diferente, o TPU 8i, focado em inferência? Olha, a gente precisa entender a mecânica da coisa. Treinar uma inteligência artificial do zero
É como ensinar alguém a ler, compreender gramática e absorver toda a enciclopédia do mundo humano. Exige um esforço cerebral e computacional gigantesco. Ah, então gasta muita energia e força. Exato, é força bruta pura. Consome oceanos de energia. É para isso que serve o TPU-8T. Já a inferência é o momento em que o modelo já aprendeu tudo e está apenas usando esse conhecimento para responder uma pergunta do usuário no dia a dia. Entendi. O uso diário é mais leve. Isso. A inferência exige menos força bruta, mas precisa de extrema agilidade e eficiência de custo. O TPU-8i foi otimizado exatamente para ser rápido e barato nesse uso diário, entregando 80% mais desempenho por dólar investido. E o Google ainda criou um fundo de 750 milhões de dólares para apoiar 120 mil parceiros comerciais. O que fica claro nisso tudo, Jonas, é que o poder computacional, o famoso compute, é o novo petróleo. Sem dúvida. Quem controlar os gigawatts e o silício dita as regras do jogo do século XXI. Mas sabe de uma coisa, Jonas? Here's where it gets really interesting. Eu olho para todo esse volume de dinheiro, 100 bilhões ali, 121 exaflops de processamento aqui, e tudo isso cria uma ilusão muito perigosa. Ilusão em que sentido, Monique? A narrativa predominante é de que basta comprar chips e pagar a conta de luz, que os problemas de produtividade de qualquer negócio estão resolvidos, mas o chão de fábrica das empresas não funciona assim, né? A realidade do mundo corporativo é bem mais complexa. De que adianta a IA mais genial do mundo se a rede interna da empresa é um caos, se as barreiras culturais impedem a adoção, ou sei lá, se os PDFs cruciais do RH estão sem nome numa pasta perdida desde 2012. Monique, você tocou na grande ferida do mercado corporativo. E a notícia da parceria estratégica entre a Anthropic e a gigante NEC, lá no Japão, ilustra perfeitamente esse desafio prático. O mercado japonês é bem peculiar em relação a isso, né? Muito peculiar. O mercado japonês é historicamente cético com a adoção agressiva de inteligência artificial corporativa. Muito por conta do choque cultural e do medo em relação à substituição do trabalho humano. A NEC não chegou tentando vender eficiência a qualquer custo. Eles adotaram a estratégia do Client Zero, ou cliente zero. Eles estão testando o veneno e o antídoto na própria pele. É isso. Exatamente isso. A própria NEC colocou 30 mil dos seus funcionários para operar os sistemas Cloud Opus 4.7 e o Cloud Code. Eles aplicaram isso internamente nos setores de finanças, manufatura e governança local. Entendi. Eles precisavam provar que o negócio funciona de verdade antes de vender. Precisavam provar que a tecnologia respeite a soberania dos dados da empresa e a dinâmica local de trabalho. Só depois eles tentariam vender isso para outras corporações japonesas. A lição aqui, Monique, é que a tecnologia precisa de contexto cultural e confiança para operar. Ela não se impõe apenas pela força matemática. E a questão da confiança nos leva aos dados alarmantes que o Gartner liberou essa semana, Jonas, que funcionam como um balde de água fria nesse hype desenfreado. O que os dados do Gartner mostraram? Eles entrevistaram dezenas de líderes globais de dados e, olha só, menos de 40% deles confiam no retorno sobre investimento da IA no cenário atual. Pense nisso, Jonas. 6 em cada 10 executivos estão pagando fortunas para a Amazon, OpenAI e Google e estão se perguntando onde é que está o lucro real que essa tecnologia deveria trazer. É um choque de realidade pesado para as Big Techs. E tem algum indicativo de onde está o erro dessas empresas que não vem retorno? Tem sim. O detalhe matador do relatório é que as raras empresas que estão vendo sucesso investem até 4 vezes mais na organização e governança dos seus próprios dados do que nas licenças de IA propriamente ditas. E deixando claro, para quem nos escuta, isso não é recomendação financeira, mas sim análise de risco de mercado. É a lógica da qualidade da informação, né? Exato. A infraestrutura não funciona sem acesso contextual aos dados certos. É como comprar a Ferrari mais potente do mundo e colocar combustível adulterado no tanque. O motor vai fundir na primeira acelerada. E por falar em dados e na origem das informações, Jonas, se essa infraestrutura trilionária que estamos descrevendo depende absolutamente de consumir informações para existir,
O que acontece quando os donos originais dessas informações dizem chega? Monique, essa é a grande transição lógica que a economia global vai enfrentar agora. Porque a gente deixa de falar puramente de infraestrutura tecnológica e entramos de cabeça num campo minado jurídico, concorrencial e sociológico. E o Brasil está sendo o grande protagonista dessa discussão agora, né? O laboratório do mundo nesse aspecto. Totalmente. E this raises an important question para todos nós. Se a IA é uma infraestrutura baseada em dados, o que acontece com os produtores originais de conteúdo? Pois é, e nesta semana o CAD, o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu um processo administrativo pesadíssimo contra o Google. E foi com uma votação unânime de 5-0. 5-0 no CAD é um indicativo de uma coesão assustadora do órgão. E qual foi o argumento central deles? Analisando os fatos de forma estritamente imparcial, o cerne desse embate é a funcionalidade AI Overview do Google. Sabe aquela ferramenta que lê todos os sites de notícias e entrega um resumo perfeito direto na página de busca, sem que a pessoa precise clicar em nada? Sei, o usuário não precisa nem sair do Google mais para ter a resposta completa. Isso. O CAD baseou a decisão em dados empíricos cruéis sobre isso. A taxa de cliques que os jornais e produtores de conteúdo recebiam do buscador despencou de 15% para meros 8%. Quase cortou pela metade, Jonas. Isso quebra o modelo de negócios de muita gente. E o abandono de sessão, que é quando a pessoa pesquisa, lê o resumo gerado pela IA e vai embora sem visitar nenhum site, saltou de 16% para 26%. Isso mostra o conflito econômico visceral entre a IA e os produtores de conteúdo. É devastador. Economicamente, Monique, isso representa a quebra do modelo fundamental da internet aberta. A web como conhecemos foi construída na premissa da troca de tráfego. Você indexa meu conteúdo e, em troca, me manda visitantes que eu monetizo com assinaturas ou publicidade. Uma troca justa, em tese. Sim, mas o Google, do lado deles, argumenta que o processo demonstra uma incompreensão técnica sobre o funcionamento de seus produtos. Eles afirmam que continuam direcionando tráfego valioso, sim. Mas, independentemente das defesas de ambos os lados, o dado frio mostra que a fricção atingiu um limite quase insuportável. É uma linha muito tênue agora. O direito concorrencial no Brasil está colocando o dedo na ferida que o mundo todo está tentando ignorar. Como você sustenta a indústria de jornalismo, pesquisa e criação de conteúdo se uma IA captura a sua informação original, sintetiza tudo e retém o usuário na própria plataforma? Essa assimetria econômica é muito profunda, Jonas. E os choques judiciais envolvendo o coração da inteligência artificial não param por aí, não. Tivemos um cavalo de pau jurídico gigantesco, no caso entre o Elon Musk e a cúpula da OpenAI, aquela liderada pelo Sam Altman e o Greg Brockman. Ah, o caso Musk, isso deu o que falar. Ele retirou algumas acusações, não foi? Sim, há poucos dias de um julgamento crucial na Califórnia, o Musk surpreendeu o mercado e retirou as acusações de que a empresa teria cometido fraude deliberada. E é muito importante que a nossa audiência entenda que esse recuo tático não é um pedido de paz de jeito nenhum. Como a própria magistrada do caso pontuou, a acusação foi racionalizada. Eles focaram os ataques, né? Exatamente. A equipe de Musk enxugou o processo de 26 alegações amplas e difusas para um ataque cirúrgico focado em duas frentes implacáveis. Primeiro, enriquecimento ilícito na magnitude de 134 bilhões de dólares. E segundo, violação da missão beneficente fundacional. É muito dinheiro envolvido e uma questão ética no centro de tudo. O que está no banco dos réus agora não é um mero desentendimento entre bilionários. É o próprio paradigma da governança corporativa na era da IA. É a tentativa de criar um novo marco legal. O Musk está questionando uma manobra corporativa muito específica, Jonas. A OpenAI nasceu como uma fundação sem fins lucrativos, levantou capital baseada na promessa de desenvolver uma tecnologia que pertenceria à humanidade e aí, do nada, cria uma estrutura comercial paralela que passa a valer centenas de bilhões nas mãos de investidores. Pois é. Se essa tese de enriquecimento ilícito prosperar nos tribunais, Monique, isso envia uma onda de choque que pode reescrever as regras de como startups de alto impacto social captam dinheiro.
Uma batalha que redefinirá a governança corporativa inteira. Com certeza. Nós começamos esse nosso encontro falando sobre modelos de linguagem que processam tokens mais rápido, passamos por infraestruturas de gigawatts e desembarcamos na redefinição do direito econômico global. E Jonas, conectando todos esses pontos de hoje, uma pergunta não sai da minha cabeça. Manda, Monique. Qual o grande paradoxo que você está enxergando nisso tudo? Se a IA se torna a nova infraestrutura que resume tudo e destrói o tráfego dos criadores de conteúdo, como vimos no caso do CAD, de onde virão os novos dados humanos e originais para treinar os processadores de nona geração no futuro? Estaremos construindo a maior infraestrutura de energia e chips do mundo apenas para alimentá-la com reciclagem sintética? Olha, é um questionamento profundo e perfeito para quem nos escuta refletir durante essa semana. E para finalizarmos o nosso programa de hoje com a máxima seriedade, eu faço aqui a leitura obrigatória e imprescindível dos princípios do macroeconomia. Fundamental, Jonas. Reforçamos para nossa audiência que todo o material e análise aqui discutidos representam um compilado de projeções e dados de fontes públicas, possuindo caráter estritamente informativo e educacional. Este conteúdo não apresenta nenhum viés ideológico ou político e não constitui, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. Lembrem-se que projeções estão sujeitas a revisões constantes e desempenhos passados não garantem desempenhos futuros. Recado transparente e dado, Jonas. Quero agradecer demais a você e principalmente a quem esteve com a gente em mais esse mergulho profundo. Muito obrigada pela companhia. O prazer foi todo meu, Monique. Um grande abraço para todo mundo. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam o Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!